Começo de conversa, eu tô gostando demais de falar do YouTube. Eu trato como se vocês estivessem aqui na minha frente, como se você estivesse aqui na minha frente. Então agora eu vou fazer uma... Não, sacanagem. Agora eu quero falar com você sobre um tema. Então vamos lá. Existe um processo a ser seguido. Se hoje tá no feeling ou na sorte, já começa que tá tudo errado. Jota, qual que é esse processo? A gente já vai chegar lá. O grande problema é que a maioria das pessoas entra na call focada na venda, tentando convencer, tentando debater, e não é esse o caminho. Uma frase que resume um pedaço disso é que o peixe certo precisa da isca certa para que eu traga até uma call, aumente seu nível de consciência, agite seu estado emocional e colete as informações necessárias para fazer um pitch sob medida. Então, é um pitch sob medida, não é um processo engessado, não é a leitura de um poema. O que você precisa fazer é seguir algumas etapas para que, de fato, o nível de consciência seja aumentado, o estado emocional, a dor, seja agitado, você colete as informações para que tu não apresente o PDF de oferta como apresenta para todo mundo, mas apresente personalizado para aquele lead que está na tua frente do teu closer, beleza? A maioria das calls segue um roteiro desastroso, que é um rapport meio forçado, seguido de umas perguntinhas de spin, que talvez não levem nem 5 minutos, e pá! Começa a oferta, é um jogo de tentar convencer, a gente não vai por aí. Começa pelo ponto que as nossas calls levam em média 1h30, pelo menos. Então, para tickets acima de 50, de 100 mil, vai ser esse o tempo de duração da chamada. Porque quanto mais caro o produto, melhor o diagnóstico precisa ser, mais fundo precisa cavador e melhor precisa ser a entrega, a demonstração de capacidade. Não é uma aula, mas de fato é uma demonstração de capacidade do que você faz pro lado de dentro, do que a pessoa precisaria fazer para resolver aquilo lá. E depois a oferta, você fala, olha, tu pode fazer sozinho ou comigo. Mas vamos lá. Imagina se entrar no consultório médico, ele já tentar te receitar alguma coisa ou vender alguma coisa sem ter entendido qual que é o teu desafio, o motivo da ida, a dor, o que tu está passando, o que você está querendo resolver. Não tem sentido nenhum e você também precisa entender que não tem sentido nenhum você falar para o lead como pode ajudar ele antes dele falar como é que precisa de ajuda. Então vou falar sobre a estrutura da call, beleza? Como é que eu gosto de conduzir. E falando sobre call, deixa eu te fazer um convite aqui. Toda semana a gente libera alguns horários com consultores formados da metodologia responsável por vender mais de 900 milhões de reais em vendas de mentoria, de educacional, desde 2019, antes desse boom do high ticket. Então você está querendo vender mais caro, gerar leads mais qualificados, melhores, fazer teu time vender sem depender de você, clique agora no link da bio. O começo da call vai ser um rapport, ele tem que ser genuíno. Algum ponto em comum com o lead, o ideal é já ter feito isso lá no WhatsApp, porque a call deixa de ser um invite do Google Agenda, um invite do Calendly, passa a ser a call com um rosto conhecido e é muito mais difícil tomar no show se você é um rosto conhecido, se você é uma pessoa agradável que inclusive já gerou um rapport com a pessoa. Então quais são as etapas? Rapport. Do rapport, tu vai perguntar o motivo de estar aqui. O que é o motivo de estar aqui? Imagina que você é médico, você está no pronto-socorro, entra uma pessoa gritando, com muita dor, com uma fratura exposta na perna. Fala, socorro! Talvez ela grite mais que isso. Fala, não, tranquilo, JP está aqui, vou te ajudar. Aí você chega lá, dá uma olhada para ela, analisa e fala, olha, realmente eu percebi, você tem uma manchinha aqui no rosto com as bordas irregulares, vou te encaminhar para um dermatologista. Ela tem uma fratura exposta. A call tem que ser a mesma coisa, você precisa descobrir qual que é a fratura exposta. Então, geralmente, no começo da call, tu tem que perguntar. Deixa eu entender, o que te levou a agendar? Tu já vai saber porque no formulário ela já comentou meio por cima, mas tu quer saber dela. E aí, o que te levou a agendar a reunião? Me conta. Ah, vi um anúncio, tô me chamando no direct. E você lembra o que te motivou, o que te chamou a atenção no anúncio? O que mais você está querendo resolver? Ah, comercial. Ótimo, eu sei que eu já vou dar uma ênfase maior no comercial durante o diagnóstico. Feito isso, faça um track record. É mais para falar, epa, pera, por que tem que prestar atenção em mim, né? Olha só o que a gente faz aqui dentro. E aí começa o diagnóstico. O diagnóstico a gente sempre faz com base nos pilares de entrega do produto. Então a BMA hoje, por exemplo, os pilares, né, são produto, oferta, processo de venda, atração de lead, time comercial, entrega escalável e gestão em métricas. Então, o diagnóstico vai ser voltado para isso aqui, mas obviamente eu não vou fazer 10 perguntas de cada. Eu vou entender o cenário todo. Imagina que o lead, né, que está na call, é como um quadro em branco. Você não sabe exatamente o que é isso. Você tem que pintar para entender o que está acontecendo. Então esse diagnóstico vai ser feito para entender o cenário geral e dando ênfase na fratura exposta. Que, por exemplo, é o comercial, no exemplo que eu estou utilizando. Tu tem que tomar um cuidado nesse diagnóstico para tu não ficar fazendo comentários, porque a ideia da call é mais ou menos provocar isso aqui, ó. Trazer a pessoa para um estado emocional aqui, com a dor agitada, e aí você entra com a solução, trazendo para o mundo ideal. Se você ficar batendo papo, a pessoa fala algo e tu vai comentando, teu plano de ação vai ser ineficaz, porque a hora as dores você tem que pegá-las todas juntas, trazer a solução todas de uma vez. Se ficar bate-papo, ao invés de fazer isso, vai ser assim, ó. E aí não faz sentido nenhum. Então você faz o diagnóstico feito, você pergunta para ela objetivo. Qual que é o objetivo dela aí para os próximos 6, para os próximos 12 meses? E benefício secundário, por que ela quer aquele objetivo? Por exemplo, eu quero vender 1 milhão por mês e ter leads melhores para poder passar mais tempo com meu filho, por exemplo. Então você anota isso e você pergunta para ela os desafios.
Outro erro aqui, você não pode chegar apontando o dedo no que tu viu de problema lá. Você pergunta o que ela considera desafio. Você pergunta para ela qual que é o nome dos monstros que dormem debaixo da cama dela. Porque caso contrário, a chance de virar um cabo de guerra na reunião é gigante e você não está querendo isso. Desafios entendidos, você vai ter que fazer o edito da dor, que é transformar aquela dor, é entender, é se interessar por aquela dor, entender os impactos dela. Então, por exemplo, se o problema é comercial, você fala, não, me explica melhor. Né? Ah, meu closer não vende. Deixa eu entender, desde quando o teu closer não vende? Não, desde nunca. Há quanto tempo? Ah, 12 meses. Legal. Você já teve quantos closers? 7. E você pagou alguém para contratar ou contratou sozinho? Pô, gastei com Headhunter. Gastou quanto? 40 mil. E como é que foi esses closers aí? Ah, não, só gastou dinheiro em tráfego, um fez uma vendinha lá e não funcionou. E como é que você está dando conta da demanda? Eu estou fazendo as próprias calls. Você vai fazendo essas perguntas e daqui a pouco o problema comercial é. Então, fulano, só para eu entender. Você está com um desafio de closer já faz um ano, gastou 40 mil com Headhunter, está gastando 20 mil por mês de tráfego, teu time não vende, para isso você está tendo que fazer as calls e tu não está vendo saída? É isso? Pô, Jota, mas quando tu fala assim também... Então, que bom que tu está aqui. Aí entra... plano de ação, então tu vai dar essa demonstração de capacidade, beleza? Mostrar-lhe o que ela precisa fazer, por que ela precisa fazer, e então a transição para o pitch, depois do plano de ação. E olha, fulano, tem duas formas de você fazer isso. Você pode continuar sozinho, como tem feito nos últimos 12 meses, e tentar aplicar o que eu te falei, ou você pode colocar já um processo validado para que em 30 dias isso esteja resolvido, que é o que a gente faz na BMA, vou te explicar como. PDF de oferta. Apresento o PDF até o final, posso gravar outro vídeo sobre isso, que tem uma maneira, né, de apresentar. Apresento o PDF de oferta até o final. Apresentou o PDF, derruba a tela e pede a venda. E aí, fulano, o que você prefere? Fazer sozinho ou com a gente? Ah, com vocês, com certeza. Mas... E aí o jogo começou. Porque se você apresentar e o lead te pedir o Pix ou o link do cartão, é Deus batendo no teu ombro falando assim, eu vendi, na próxima você trabalha. A venda vai começar na objeção. A venda vai começar no não. O não é raro receber, tá? Se você estiver aí usando o processo adequado, com o lead certo. Vai começar no, é tudo que eu quero, mas me chama daqui 3 meses. É tudo que eu quero, mas preciso falar com minha esposa. É tudo que eu quero... E sobre objeção, a única coisa que eu quero tratar com você aqui é que eu quero que você entenda que objeção precisa ser objetiva. Se está no subjetivo, não é objeção. Vou pensar, vou fazer conta, vou avaliar, O teu trabalho é quase como descascar ali uma cebola e tirando as cascas até chegar no miolo. Então não é um jogo nem de quebrar a objeção, é identificar a primeira objeção, qualificar ela como única e verdadeira. Ah, falou, o único quesito é o limite do cartão? Ou tem alguma outra coisa? Não, é só o limite do cartão. Pronto, aí você pode travar isso com uma pergunta de fechamento e levar para venda. Se for outra coisa, tu volta e trata e vem para cá de novo. Então, identifica, qualifica como única e verdadeira objeção e aí você usa uma pergunta de fechamento. Então, se eu conseguir uma maneira de usar só 50% do teu limite, a gente avança? Pô, avança. Então, seja bem-vindo e aí é correr para abraço. Mas então eu quero que você só recapitule. Time, coloca na tela depois aqui, por gentileza, as etapas da call. Rapport, motivo de estar aqui, diagnóstico, objetivo, benefício secundário, agito de dor, plano de ação, transição para pitch. Beleza? E lembre-se que a call ela só vai ter 5 fins. Compra, Pix compromisso, contrato assinado, follow-up agendado ou lost. A call não pode morrer, como diria no spin selling, em continuação. Precisa ter avanço, principalmente se teu ticket são tickets maiores. Então é uma segunda call marcada, é um Pix compromisso, é algo do gênero. E o mais rápido possível, para o mesmo dia, idealmente. Então manda aqui qual que é a tua principal dificuldade, se você está gostando desses vídeos, se inscreve no canal, beleza? Para eu fazer cada vez vídeos mais sob medidas para vocês. Beijo!